Boa noite, meu nome é Amanda Moraes Keller. Hoje eu sou a facilitadora deste estudo. Vamos estudar dois módulos hoje. Um que é sobre Deus, né, a existência de Deus, e o outro que é a existência e a sobrevivência do Espírito. Esses dois módulos são parte dessa série de estudo que estamos fazendo sobre o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que contém 3 livros, o tomo 1, o tomo 2 e o tomo 3. Estes assuntos que vamos abordar hoje está no tomo 1. Vamos lá. O primeiro módulo vai falar sobre Deus, que apresenta como objetivo discorrer o assunto Deus, sobre a existência de Deus, né, provas da existência de Deus. O homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios, cheio de tesouros, e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo convida a entrar. A frase nos faz refletir sobre as pessoas que não acreditam em Deus. Está do lado a riqueza maior, que é a felicidade, que é acreditar, entender Deus, viver, né, como se acreditasse em Deus, mas prefere viver na solidão, na tristeza. A crença em Deus, ela está instintivamente impressa na mente humana. À medida que o homem evolui, apura-se também a crença em Deus. Dessa forma, como nos ensinam os espíritos, o sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. É também uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Poderia se perguntar se a crença de Deus resulta da educação recebida, consequência das ideias adquiridas. Entretanto, os espíritos codificadores nos esclarecem que, se fosse assim, por que existiria nos selvagens do planeta esse sentimento da existência de Deus? Opinando a respeito, Kardec nos fala: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá as noções científicas. Se formos ver até nos povos primitivos que habitam a Terra, eles têm às vezes até deuses, né? Mas assim, esse sentimento de Deus já tem dentro deles. Então, nós viemos de Deus, somos criaturas de Deus, então está dentro da nossa consciência a existência de Deus. Podemos às vezes nos revoltar, não entender, alguns falam que não acreditam, mas se formos analisar bem, nós sabemos que Deus existe. Viver sem a crença em um ser superior é negar a obra da criação, é omitir o evidente, o real, é alimentar o nosso orgulho, é permanecer no estado de ignorância em que ainda nos encontramos. É, em suma, negar a realidade que está ao alcance de todos, porque tudo no universo, o visível e o invisível, e principalmente a nossa consciência, nos fala de um ser superior. A crença em Deus é, além disso, questão essencial para o entendimento da doutrina espírita, viu? Entretanto, para falar sobre esse assunto de tão magna importância, temos agora recursos mais elevados do que o pensamento humano. Temos ensino daqueles que deixaram a terra, a apreciação das almas que, tendo franqueado o túmulo, nos fazem ouvir do fundo do mundo invisível seus conselhos, seus apelos e suas exortações. Verdade é que nem todos os espíritos são igualmente aptos a tratar dessas questões. Nem todos estão igualmente desenvolvidos, não chegaram todos ao mesmo grau de evolução. Acima, porém, da multidão das almas obscuras, há espíritos eminentes, descidos das esferas superiores para esclarecer e guiar a humanidade. E o que esses espíritos falam para a gente, a questão de Deus? Todos nos falam da existência dessa potência suprema. Então, todos eles nos veem e falam que Deus existe. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Eles respondem: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Afirmando a existência de uma causa primária no universo, os espíritos superiores trazem dessa forma um novo conceito de Deus para a humanidade, oposto à ideia de um Deus antropomórfico, parcial e vingador, apresentado pelas religiões de um modo geral.
porque definir é limitar. Na Bíblia está escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Só que o que acontece às vezes é que a gente cria Deus à nossa imagem e semelhança. A gente imagina um Deus de barba, num trono, com braço, com perna. Deus não é humano, gente. Nós não somos humanos. Nós estamos humanos. Nós somos espíritos, nós somos uma centelha divina. Então, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus não é um homem com um velhinho, com um corpo, com barba, né? Então, a gente tem que cuidar bem o que está na nossa cabeça. A gente não pode limitar Deus. Porque limitar é definir. Nós não temos ferramentas necessárias e suficientes para definir Deus. Em relação à prova das existências de Deus, cada religião explica Deus de uma maneira. Cada teoria descreve a seu modo. E de tudo isso aí resulta uma confusão. E dessa confusão os ateus têm tirado os argumentos necessários para negar a existência de Deus. E como que a gente age dessa maneira, quando acontece essa desordem de pensamento? Como escapar dessas contradições? Da mais simples maneira, nos dizem os espíritos, basta elevarmos-nos acima das teorias e dos sistemas, bastante alto para as ligar em seu conjunto e pelo que tem de comum. Basta elevarmos-nos até a grande causa, na qual tudo se resume e tudo se explica. A prova da existência de Deus, como nos dizem os espíritos superiores, pode ser encontrada em um axioma que a gente aplica às nossas ciências. Não há efeito sem causa, isso é lei da física. Procurai a causa de tudo, e tudo que não é obra do homem, a vossa razão vai responder o que é. Obra de quem é. Vemos por aí constantemente uma imensidão de efeitos, cuja causa não está na humanidade, que é a natureza, os fenômenos da natureza. A humanidade não tem, ela é impotente para produzir isso. Desde a organização do mais pequeno inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos e os universos que hoje a ciência conhece. Tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, que ultrapassa todas as condições humanas. A causa é, então, soberanamente inteligente. Nem sempre, pois, se faz necessário que vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento da causa. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Deus não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras. Basta a gente ter um olhar mais amplo, olhar a natureza como quem criou tudo isso, o que criou tudo isso? E a resposta é Deus, né? Quais são os atributos da divindade? Bom, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Nós temos a visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato. Temos os 5 sentidos, né? E temos a inteligência. Mas tudo isso ainda não é necessário para entender o que é Deus. Isso está contido no Livro dos Espíritos. Ainda não tem um sentido suficiente. Nós vamos evoluir, um dia vamos entender o que é Deus. Por enquanto ainda não nos é permitido, de acordo com a nossa escala evolutiva. Mas não nos é possível entender o que é Deus. Mas nós entendemos que ele existe, né? A Allan Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos atributos de Deus? Aí os espíritos respondem para ele que, do nosso ponto de vista, sim. Do vosso, né? Eles falando. Porque credes abranger tudo. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente do planeta, as quais a vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições.
Porquanto, se uma lhe faltasse ou não lhe fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Basta estar acima de todas as coisas. Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude ou falha e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conhecer. Então, Deus é tudo isso que Allan Kardec perguntou, num grau absoluto e infinito, né? Um grau supremo de perfeição. Só que Deus não é apenas isso. Deus é muito mais que ainda não conhecemos, que a nossa linguagem ainda não sabe o que é, que a nossa inteligência não nos permite saber o que é. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em revelar Ele como um Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Jesus não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou Deus simplesmente de nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Por este ensinamento, o Cristo nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. Deus é, pois, inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Então, isso tudo é verdade. Deus é em escala absoluta, grau absoluto, supremo, tudo isso. Mas ele é muito mais que isso. E o que falar a respeito da providência divina? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. É a suprema sabedoria com que o Criador conduz todas as coisas. É o cuidado constante, o zelo ininterrupto. É o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio. É o consolador invisível, é o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, principalmente, o amor divino derramando-se a fluxo sobre suas criaturas. Entendemos, então, que Deus se ocupa com todos os seres que Ele criou, por mais pequenino que seja. Nada para sua bondade é destituído de valor. Devemos, entretanto, considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com as suas criaturas, estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Dessa forma, todas nossas ações estão submetidas às leis de Deus, às leis naturais. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então, as provações da vida, elas representam os cuidados de Deus com a gente, que nos oferece benditas oportunidades de progresso espiritual. Então, a providência divina é isso, pessoal. É essa oportunidade de reencarnar, de resgatar os nossos erros, né? Ele nos faz feliz assim, dando essa oportunidade. Quando vocês já tiveram alguma dívida para pagar, a maioria das pessoas se sente incomodada. Eu não consigo nem dormir direito se eu tenho na minha mente que eu estou devendo alguém, né, e não posso pagar. Então, vocês já passaram por uma situação que você pagou essa dívida? Você já sentiu esse alívio que o pagamento de uma dívida traz para a gente? É uma felicidade muito grande você quitar uma dívida, seja com uma pessoa, com uma empresa, não importa. Então, a providência divina é mais ou menos isso. É Deus nos dando oportunidade de pagar nossa dívida conosco mesmo. Agimos errado numa encarnação, nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos para a escolinha novamente, aprendemos o que é o certo e o que é errado. Na verdade, nós não aprendemos, a gente relembra, muitas vezes, né? Outras vezes nos é ensinado também. Aí a gente volta para cá e nós temos oportunidades durante a nossa vida de pagar as dívidas de vidas passadas. E muitas vezes a gente olha essas oportunidades com revolta. A gente até pergunta, diante dessas oportunidades, cadê Deus? Por que Deus me permitiu passar por essa situação, né?
a gente fica injuriado, ou então a gente vê outra pessoa passando por uma circunstância dessa, dificuldade, a gente pergunta, cadê Deus? Abandonou esse coitado? Mas não, gente, a gente tem que ver nessas situações a oportunidade que Deus nos está nos dando da gente progredir, da gente pagar uma dívida, da gente se libertar, porque muitas vezes é a gente que pede as situações pelas quais a gente passa na nossa vida. Então vamos passar de uma maneira boa, porque existe o mal sofrer e o bem sofrer. Então, se a gente tem que sofrer determinada situação, vamos bem sofrer. Sofrer de cabeça erguida, sabendo que estamos liquidando uma dívida, né? Então, é aí que age a providência divina. Agora, vamos passar para o segundo módulo, que fala a respeito da existência e sobrevivência do espírito. Vamos começar falando sobre o perispírito. Allan Kardec indaga aos espíritos superiores. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E aí os espíritos respondem para ele. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Comentando essa resposta, Kardec cria a palavra perispírito, que vem do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, para designar esse envoltório dos espíritos, por comparação com o perisperma, que envolve o germe do fruto. Allan Kardec afirma que o espírito é uma chama, uma centelha divina. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Aqui se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, cada planeta tem o seu respectivo perispírito, né? Cada planeta não, na verdade, os habitantes de cada planeta, né? Porque cada planeta está numa faixa evolutiva. Então, os perispíritos dos espíritos habitados na Terra é diferente de Marte, é diferente de Júpiter, né? E assim por diante. Então, de sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito por si só não é espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Quando encarnado, o perispírito é o laço que o prende ao corpo físico. Esse laço é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo humano. O espírito ele conserva o segundo, que é o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós aqui no estado de encarnados. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Um, que é o corpo material, o segundo, que é a alma, que é o espírito, que é a centelha divina, e o terceiro, que é o princípio intermediário, que é o perispírito. A respeito dos usos dos termos alma e espírito, Kardec fala o seguinte: seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. E também, gente, existem outras denominações para o perispírito, viu? Segundo André Luiz, o espírito André Luiz, ele chama de corpo espiritual ou psicossoma. Leibniz chama de corpo fluídico. Cudworth de mediador plástico. E Hernani Andrade de modelo organizador biológico. Tá? Aqui no tom 1 ele tem vários conceitos e textos a respeito do perispírito. Então, se alguém se interessar, aprofundar bastante nesse assunto, eu indico que leiam, tá?
Esse livro, inclusive, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, dispõe para download gratuito, viu, pessoal? Se alguém se interessar. E a respeito da origem e natureza do espírito? Ensina a doutrina espírita que o espírito é o princípio inteligente do universo, sendo a inteligência seu atributo essencial. Esse princípio inteligente, que tem sua origem no elemento inteligente universal, passa por um processo de elaboração e individualização até transformar-se um ser denominado espírito com letra maiúscula. Então, o primeiro espírito que eu falei, que é o princípio inteligente do universo, é um espírito com a letra minúscula. E aí ele sofre uma série de transformações, né, de elaboração e individualização até se transformar em espírito mesmo, com E maiúsculo. E é sabido que nós viemos ali do átomo, né, pessoal? Mineral, depois vegetal, depois animal, depois nós estamos como homens aqui. Então, o espírito também sofre toda essa transformação. O espírito ele é criado por Deus, não é, porém, uma emanação ou uma porção da divindade, desculpa. É sua obra, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos ela é permanente. Aí no livro, aqui, pessoal, no tomo, ele tem uma elucidação bastante completa e complexa da criação do espírito. É feito pelo espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Então é bastante explicado. E eu vou pular essa parte porque senão fica muito extenso o nosso estudo de hoje. E a respeito da natureza do espírito? Bom, existem poucas informações a respeito disso. Dizem os espíritos superiores que o espírito, na sua condição de princípio inteligente individualizado, é incorpóreo, constituído de matéria quintessenciada, ainda sem analogia para a gente. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão ou a centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Em virtude da natureza do espírito, ele pode transportar-se com a rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. Seu poder de radiação se amplia à medida que ele evolui, podendo assim projetar para diversos pontos ao mesmo tempo, sem se dividir, consistindo nisso o chamado dom de ubiquidade dos espíritos, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, é até difícil a gente compreender isso, né? Nós não temos essa capacidade mental de entender como que ele vai a vários lugares ao mesmo tempo, sem se dividir. Mas isso faz parte do espírito, e quanto ele mais se evolui, mais ele desenvolve essas aptidões. Provas e existências da sobrevivência do espírito. Bom, a pergunta que Allan Kardec faz: existe alma? E os espíritos respondem que a nossa ciência responde que talvez ela é bem insegura. Os fenômenos do magnetismo, do hipnotismo e da anestesia dizem que sim. E nisso confirmam todas as deduções da filosofia e as afirmações da consciência. Constrangidos pela evidência dos fatos a admitir uma força diretriz do homem, grande número de cientistas materialistas se refugiam em uma última negativa, sustentando que essa energia se extingue com o corpo, de que ela não era senão uma emanação do corpo. Como todas as forças físicas e químicas, dizem ele, a alma, essa resultante vital, ela cessa com a causa que a produz. Morto o homem, está aniquilada a alma. Será mesmo? Será possível isso? Não seremos mais do que um simples conglomerado vulgar de moléculas sem solidariedade umas com as outras? Deve desaparecer para sempre nossa individualidade cheia de amor e do que foi um homem? Não restará verdadeiramente senão um cadáver destinado a desagregar-se lentamente na fria noite do túmulo? Será que tudo isso que a gente é, tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente passa é à toa? Qual o sentido disso tudo se realmente não existir o espírito, né? Bom,
Os fenômenos que evidenciam a existência e a sobrevivência do espírito vêm sendo pesquisados, sobretudo, a partir do século XIX, por pessoas sérias e conceituadas de vários lugares do planeta, de vários países. A pesquisa existente a respeito deste assunto é muito rica. Por exemplo, o fenômeno de exteriorização da alma, que são os desdobramentos, né? Temos as casas mal assombradas e transporte de objetos pelos espíritos. O caso mais famoso de casa mal assombrada é da família Fox, né, lá dos Estados Unidos, que as filhas dele, do Sr. Fox, eles se comunicavam por batidas nas paredes com espíritos. Tem os fenômenos das mesas girantes. Foi um grande intrigador que fez Allan Kardec estudar a doutrina, criar a doutrina, né? Manifestação dos espíritos pela escrita, que é a psicografia, onde o espírito ele faz o médium escrever o que ele quer. Então o médium escreve, ele nem sabe o que está escrevendo, é o espírito que está usando o médium para escrever. Tem a manifestação dos espíritos pela audição, aparições de espíritos, materialização de espíritos, xenoglossia, que é quando o médium ele fala numa língua que ele não conhece, num idioma que ele não conhece. Na verdade, não é ele que está conversando, né? É o espírito através do médium. Desculpe. Existem as experiências de quase morte, que é o estado de morte clínica que uma pessoa experimenta durante alguns instantes ou durante alguns meses. É super interessante o que a espiritualidade nos dá. Eu tive conhecimento já de 2 neurocientistas ateus, céticos que não acreditavam na existência do mundo espiritual, que entraram em coma, um na Europa e outro nos Estados Unidos. E em questão esse dos Estados Unidos, ele é um neurocientista da Universidade de Harvard. Ele entrou em coma durante alguns meses, se eu não me engano foi 3. E ele, quando ele acorda do coma, ele relata inteiro o mundo espiritual, a colônia onde ele estava. Alguns cientistas ateus afirmam que ele teve flashes, e ele fala ser impossível uma pessoa ter flashes e lembranças de 3 meses seguidos. Ele escreveu até um livro. Então, a espiritualidade está usando até a ciência para comprovar a existência do mundo espiritual, né? E agora vamos para a questão da progressão dos espíritos, que é inclusive uma das leis naturais, uma das leis de Deus, que é a lei do progresso, que nos ensina a doutrina que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem nenhum saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Desculpa. Os espíritos, portanto, não foram criados uns bons e outros maus. Todos tiveram como ponto de partida a simplicidade e a ignorância, chegando à perfeição por meio das provas que lhes são impostas por Deus para atingi-la. Essas provas são por eles enfrentadas durante as reencarnações necessárias ao seu progresso. Como eu falei agora mesmo, em relação ao pagamento das dívidas. É através disso que a gente evolui, tanto moralmente quanto intelectualmente, sendo que o progresso intelectual é muito mais fácil, né? Basta a gente querer. Agora, o moral não, exige que a gente se afaste do orgulho e do egoísmo para conseguir progredir moralmente. E assinala o codificador Allan Kardec que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ao outro, a transição é insensível, e nos limites extremos as matizes se apagam.
como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, são três categorias principais. E essas três categorias, elas são subdivididas em classes. A dos espíritos imperfeitos, da terceira ordem, são divididos na 10ª classe, espíritos impuros, que são aqueles inclinados para o mal e de que fazem o objeto de suas preocupações. A 9ª classe são os espíritos levianos, que são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. A 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios, dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. A 7ª classe é os espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um lado como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne a moral, quer no que toca a inteligência. Apegam a coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. A 6ª classe, que é a dos espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Eles manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamentos anormal de corpos sólidos e agitação no ar, etc. Aí a gente vai entrar para a segunda ordem, que é dos bons espíritos. Ele tem a 5ª classe, que são os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. E eles progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. A 4ª classe, que são os espíritos sábios, que eles distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, que para as quais eles têm maior aptidão. Tem a 3ª classe, que são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam, sem possuírem ilimitados conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. 2ª classe são os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. E a primeira ordem dos espíritos puros temos uma classe apenas, classe única. Os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição, de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros, os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, esse é o nosso objetivo, é chegar a espírito puro, né? É para isso que viemos aqui no planeta. E vamos visitar outros planetas até conseguir atingir essa classe. Esse é o nosso objetivo. Bom, pessoal, eu falei meio rapidinho porque o tema era longo e o ideal é que a gente fale apenas 30 minutos. Quero desejar a vocês uma boa semana.
muita luz no caminho de vocês. Eu tenho o Facebook, Amanda Moraes Keller, então se vocês precisarem conversar sobre esse tema, sobre algum outro tema, eu me coloco disponível, tá? Aqui tem algumas obras básicas da codificação espírita, e é interessante que todos vocês leem, né? Aqui também tá os livros indicados. Então, o ideal é que todo mundo lesse essas obras e mais que lesse, tentasse praticar no dia a dia. Bom, estou indo nessa. Obrigado por assistir a mais uma palestra. No site do Instituto Chico Xavier tem vários estudos, tem sobre o livro Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, espero que vocês assistam. E é isso. Um abraço e muita luz no caminho de todos nós.